Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui hoje presentes. Na nossa roda de conversa, contamos com a presença da chapa UFPEL Raiz, concorrente à reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Esta equipe é composta pela professora Miriam Alves, pela professora Michele Mandágara, pelo professor Gilson Porciúncula e pelo professor Fabiano Rosa. E hoje aqui, representando o grupo, estamos com a professora Miriam, candidata ao cargo de reitora, e a professora Michele, candidata ao cargo de vice-reitora. Primeiramente, quero agradecer imensamente por terem aceito o nosso convite ao programa. E então, para dar início à nossa sessão, abriremos 5 minutos para vocês nos dizerem qual foi a motivação para a construção dessa chapa. E lembrando que eu notificarei quando restar 1 minuto. Então, fiquem à vontade, professoras. Então, bom dia a todas, todos e todes. Quero aqui cumprimentar e agradecer o convite da Filosofia Sem Fronteiras, né, para estarmos aqui trazendo um pouquinho sobre a Chapa 4 UFPEL Raiz. Cumprimentar as pessoas aí que organizam, né, os companheiros e companheiras que organizam o programa, dar um salve aos companheiros e companheiras da Chapa 4 que estão nos ouvindo neste momento e a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Filosofia Sem Fronteiras. Então, me chamo Miriam Alves, sou professora do curso de Psicologia da FAMED, sou psicóloga formada pela PUC-RS e professora de Educação Física formada pela URGS. Eu fiz uma residência em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma atuação, né, no campo da saúde coletiva. Sou mestre e doutora em psicologia social pela PUC e tenho aí um histórico de militância no campo da saúde coletiva, da luta antimanicomial, do povo de terreiro e do movimento negro, né, dos movimentos sociais negros, onde eu atuo há bastante tempo enquanto ativista, enquanto militante. A Chapa 4, UFPEL Raiz, ela se constituiu a partir de um amplo debate entre estudantes, técnicos e técnicas administrativas e docentes, e também movimentos sociais da nossa cidade. Foi através da base, da raiz, que formulamos, então, um programa de gestão para a nossa universidade que está aberto a contribuições. Foi também pela base, pela raiz, que o meu nome foi indicado para essa consulta, né, a reitoria, enquanto candidata à reitora, e que a vice, né, foi indicada, então, o nome da professora Michele Oliveira Mandagará, da Faculdade de Enfermagem, da lista tríplice, então, o professor Gilson Porciúncula, do Centro de Engenharias, e o Fabiano Rosa, do Centro de Letras e Comunicação. Eu quero aqui frisar, né, que a Chapa 4, UFPEL Raiz, ela se constitui e se organiza a partir de uma polifonia de vozes, a partir da multiplicidade de experiências, de vivências, de vidas, de corpos políticos que representam diferentes lutas na nossa sociedade e na nossa universidade, e que neste momento, né, estamos protagonizando aí a construção de uma universidade para todas as pessoas. Então, acho que enquanto apresentação era isso que eu gostaria de dizer e vou passar para minha colega, a professora Michele. Então, bom dia a todos e todas, né? Agradecer o convite da Filosofia Sem Fronteira. Para nós é um prazer estar aqui com vocês, né? Todas as pessoas também que nesse momento vão estar nos escutando.
dizer que é uma satisfação poder estar fazendo parte desse momento democrático, né, que a universidade está vivendo, essa possibilidade da gente consultar as categorias, né, consultar as pessoas, para que essas propostas, para que esses projetos possam ser analisados, discutidos, debatidos. Então, é um grande prazer. Então, meu nome é Michele Mandagará, sou professora da Faculdade de Enfermagem, né? 10 anos já de UFPEL, sou professora da graduação do programa de pós-graduação, né? Tenho 15 anos de atividade na docência já. Antes da UFPEL, trabalhei na Universidade Federal da Bahia, né? Também trabalhando com pesquisa, com ensino, com extensão. Então, tá bem. E, além disso, tenho, né, uma militância importante no campo da saúde pública, em defesa do SUS e da saúde mental. Então, é um prazer poder estar junto com a Miriam, né, junto da UFPEL Raiz. Muito obrigada. Perfeito. Pois muito bem, dando sequência então, a primeira pergunta a ser respondida em 10 minutos é sobre a Covid-19. Quais serão as devidas ações a serem tomadas no pós-pandemia? Podem ficar à vontade. Assim, gostaria de dizer que a gente tem feito uma preparação bem interessante. A gente está com um grupo de professores, né, estudantes e técnicos elaborando um planejamento estratégico de retomada, né, das atividades na perspectiva, né, do cuidado e proteção das pessoas. Então, essa retomada ela se daria, a retomada presencial, a partir do momento que a gente tivesse uma segurança total para o cuidado e proteção da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas. A gente está trabalhando em cima de um planejamento estratégico e a gente está trabalhando em 3 frentes, né? A frente relacionada à parte pedagógica, porque a gente também precisa, mas assim, regular a questão de carga horária, né? Carga horária docente, de servidores técnicos também, e a questão da carga horária presencial dos estudantes, ou a carga horária, né, dada de forma remota. Então, isso precisa ter um estudo amplo, um estudo vasto nesse campo, e isso a gente está fazendo. Outra questão são as medidas de biossegurança, né, que são essenciais. Então, nesse momento, a gente está acompanhando as curvas, a curva do Estado, a curva do próprio país, a curva do próprio município, né, verificando essa função de como a pandemia vem se comportando, e também todos os materiais, vamos dizer assim, toda a organização estrutural e de processo, inclusive de materiais que a gente vai ter que ter e prover, né, para esse cuidado e para essa universidade pós-pandemia. Outra frente de trabalho nossa também dentro desse campo, né, de cuidado e defesa da vida, nesse momento de trans e pós-pandemia, a gente está olhando muito, com muita preocupação, para as questões relacionadas à saúde mental, né? Então, acho que o nosso grupo vem fazendo uma discussão ampla sobre isso também. A professora Miriam depois pode complementar, né? Mas estamos discutindo que uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes consequências, né, dessa pandemia também tem sido afetar a questão da saúde mental das pessoas. Então, a gente tem se preparado, tem se organizado para fazer um acolhimento necessário para que as pessoas possam retomar suas atividades, sejam elas remotas ou presenciais, né, de uma forma segura, que se sintam bem e acolhidas. Da minha parte é isso. Passo para a Miriam. Obrigada. Então, como a Michele estava trazendo, né, acho que é importante frisar que a saúde mental ela vai ser aí uma quarta onda, vamos dizer assim, da pandemia, né? E o pós-pandemia, fundamentalmente. E é justamente a necessidade de estarmos atentas e atentos para as pessoas, e aí a comunidade acadêmica, né, já vinha num processo de adoecimento em saúde mental, de sofrimento psíquico, e com a pandemia isso acaba se agravando, e mais as pessoas que passam, né, a vivenciar um sofrimento psíquico devido ao isolamento, devido ao trabalho na linha de frente contra o coronavírus. Então, nós temos um conjunto aí de experiências, de vivências, que a universidade vai precisar ficar atenta, vai precisar construir estratégias de cuidado, né? Quando a Michele diz que estamos, a partir de um grupo, de um GT, pensando em um planejamento estratégico, é justamente para poder, nesse retorno, né, lá em 2021, esse retorno, quando ele for possível, ele realmente seja com todas
todos os cuidados necessários em relação à vida das pessoas. Isso é fundamental dizer. E também temos trabalhado na perspectiva de garantir, por exemplo, o acesso à tecnologia, principalmente para aqueles estudantes, aquelas estudantes que estão, né, em algum tipo de vulnerabilização social, têm dificuldade, sim, de acesso à internet, têm dificuldade em relação a equipamentos de comunicação, como, por exemplo, alguns têm apenas o celular, e mesmo assim, né, um celular que muitas vezes não dá conta da realização de algumas atividades. Então, no nosso planejamento, a gente também tem pensado nisso, né, de como sanar, como resolver essas questões que são prioritárias para um retorno às aulas, seja numa perspectiva híbrida, que possivelmente, né, nesse retorno não vai dar para ser totalmente presencial, mas enfim, eu acho que a Michelle já traz aqui essa necessidade do acompanhamento, mas que a garantia do acesso, né, às tecnologias de comunicação e informação, elas estão no nosso horizonte, no nosso planejamento, para que estudantes, inclusive servidores, possam ter aí uma maior qualidade no retorno, né, às atividades presenciais ou semipresenciais ou híbridas. Em relação à questão pedagógica também, estamos empenhadas, né, muito preocupadas com uma inexistência de avaliação desse período do calendário alternativo, dessas atividades remotas. Não foi feita uma avaliação sistemática dos resultados dessa experiência. Já estamos indo para um próximo momento, um próximo calendário, sem nenhum tipo de avaliação. Então, queremos sim, em 2021, uma das primeiras ações é fazer uma avaliação sistemática dessas experiências vividas em 2020 em relação às atividades remotas, para que em 2021 a gente possa fazer esse processo com toda a qualidade possível. E essa avaliação sistemática, ela vai ser um amplo debate com a comunidade acadêmica. E esse é um ponto fundamental para nós, que as relações sejam sujeito-sujeito, que a democracia se estabeleça de uma forma direta com a comunidade acadêmica, que a gente possa construir espaços de discussão com a participação de estudantes, de técnicos e docentes. E, principalmente, no que se refere ao pós-pandemia, entendemos que isso é fundamental, né? E que qualquer proposição que vamos realizar, ela precisa partir de um amplo debate com a comunidade acadêmica. Então, no nosso planejamento, isso está muito explicitado, né? As nossas propostas, a nossa compreensão do que é a universidade, do papel da universidade e de como a democracia precisa ser construída na universidade, faz com que as atividades no pós-pandemia que estamos construindo só sejam implementadas a partir deste amplo debate com a comunidade acadêmica. A questão mesmo da gente ter que trabalhar e reconhecer, né, essas inequidades, isso é essencial para o funcionamento pleno da universidade e da função, vamos dizer assim, social e acadêmica da universidade, né? Então, muito que a professora Miriam falou, a gente também precisa conhecer, ter esse diagnóstico bem claro dessas necessidades de estruturas mesmo, de internet, de aparelhos, de telefone, de mídias, enfim, em que os estudantes e a comunidade têm como um todo, não só os estudantes, mas também os técnicos e professores, né? É impossível a gente também querer planejar ou fazer qualquer outra, uma atividade, vamos dizer assim, sem discussão, por conta de não ter um diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é essencial, né, das nossas demandas, esse levantamento de um por um, né, das pessoas da nossa comunidade, da comunidade da UFPEL,
para que a gente possa saber trabalhar em parceria com todos eles para resolver, né, esse assunto, essa questão em particular. Bom, mas isso vai ser feito por todos juntos. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de frisar também da fala da professora Miriam. Bom, Indo para o nosso segundo tópico, falaremos sobre orçamento. Como pretendem operar o orçamento, tendo em vista a situação econômica que nos encontramos desde já? Fiquem à vontade. Ah, o orçamento, né, é uma questão assim fundamental dentro da nossa universidade, inclusive pelo contexto que tu colocas aqui, né, que é um contexto difícil, de grandes ameaças à universidade pública, inclusive, ameaças considerando a macropolítica, considerando o momento, né, que vivenciamos no país, com a atual gestão federal que temos, ameaças à democracia, à autonomia universitária e, consequentemente, essas ameaças elas vão implicar no orçamento, porque tem um projeto aí, né, um projeto político de desconstrução da universidade pública. Então, uma das primeiras questões assim que a gente tem discutido é a necessidade de resistir. Bom, então uma das questões fundamentais que nós precisamos pensar e reorganizar na universidade, do nosso ponto de vista, né, em relação ao orçamento, é um ponto assim para nós que a prioridade é a transparência. Embora na atual gestão a gente tenha aí uma narrativa de orçamento participativo, do nosso ponto de vista, a participação ela é de uma outra ordem. A participação ela precisa partir de elementos de transparência e de participação efetiva e direta da comunidade acadêmica em algumas decisões que são fundamentais para a nossa universidade. E uma delas é o orçamento. Quando não temos transparência no sentido, inclusive, de entrar no site, né, e procurar esse orçamento, do nosso ponto de vista tem problema, né? Tem problema de gestão. Então, esse é um ponto assim que eu queria salientar. E que no nosso programa, nós sim temos propostas de construir, né, de fato, um modelo de gestão participativo, em que, neste modelo de gestão, sim, nós vamos criar dispositivos onde a comunidade acadêmica possa, de fato, participar das construções e das decisões orçamentárias com transparência, construindo aí debates, diálogos descentralizados a partir das unidades, e depois aí um grande espaço de discussão da comunidade acadêmica para discutir o orçamento. Uma coisa é a gente pensar, né, no modelo de participação representativa, outra coisa é a gente pensar no modelo de participação direta. E entendemos que precisamos, sim, criar, construir, possibilitar um modelo de gestão participativa em que essa participação seja direta da comunidade acadêmica. Então, aqui falando de modelo, né, modelo de gestão. O outro é que sim, nós teremos que buscar recursos por outras vias. Nós precisamos, sim, em diálogo, a partir de projetos. Primeiro, a gente precisa ter projeto. E a partir de projetos, nós precisamos, sim, viabilizar, solucionar algumas questões orçamentárias da nossa universidade, a partir de projetos com, inclusive, outros ministérios. Aí vocês podem perguntar, mas como assim, né? Se a gente está num cenário de grandes dificuldades políticas. Sim, mas isso não quer dizer
que, tecnicamente, esses diálogos não devam ser feitos, muito pelo contrário. Esse ano mesmo eu já fui procurada pelo Ministério da Saúde para apresentar projeto enquanto professora dessa universidade. Então percebam que a universidade, do nosso ponto de vista, ela vai precisar protagonizar movimentos para, assim, pensar e solucionar muitas das questões orçamentárias que a gente tem, porque isso não vai vir a partir, né, ou como veio em outros momentos, onde a gente chama ali de tempos, 5 minutos, professora. 1 minuto, de Sim. tempos em que a facilidade orçamentária estava posta. Então, trouxe aqui uma perspectiva de gestão participativa, onde o orçamento é fundamental que seja transparente e com participação direta da comunidade. O outro, a necessidade, sim, de estarmos buscando o orçamento, né, buscando financiamento, melhor dizendo, a partir de outras vias, de outros ministérios, inclusive. E um terceiro ponto é a gente criar, sim, dispositivos de, de acompanhamento, de transparência e com uma distribuição equânime dos recursos que a gente tem hoje, considerando aí as singularidades, as especificidades, as necessidades de cada unidade da nossa universidade. Que essa distribuição, que ela não seja apenas por um critério quantitativo, mas que também seja a partir de critérios qualitativos. Não, então, acho que deixar claro que a gente sabe que quando o recurso ele é pouco, ele começa a ser cortado, enfim, né? Fatiado ou até mesmo congelado, como aconteceu, a gente precisa saber qual é a prioridade da universidade para, vamos dizer assim, para financiar o recurso que tem, para gerir o recurso que tem, né? E a nossa chapa UFPEL Raiz, chapa 4, justamente porque vem de uma participação, de uma gestão participativa, vamos dizer assim, a gente entende que as prioridades elas vão ser trabalhar com a questão da permanência estudantil, né? Nesse sucesso da graduação, da conclusão, da satisfação do estudante com o curso também, e procurar manter a qualidade dentro dos espaços de trabalho. Então, a gente tem algumas prioridades bem claras, essas prioridades elas estão relacionadas com, vamos dizer assim, até com resistir, o acolher e o incluir, porque nesse momento, né, onde a gente tem uma remissão de recursos, a gente precisa dizer o que a gente precisa manter e segurar, né, como uma das nossas bandeiras de luta, porque, vamos dizer assim, sem estudantes, sem técnicos e técnicas, sem professores, quer dizer, a gente não tem ensino, a gente não tem pesquisa, a gente não tem extensão. Então, a gente precisa garantir essa questão da qualidade dos espaços de trabalho e também garantir a questão da inclusão, da permanência do nosso estudante, né? Que ele vamos dizer assim, que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido pela instituição, porque não pode, numa iminente falta de recursos, o estudante ser penalizado com corte de bolsas, com corte de garantias e direitos que já foram adquiridos, né? Então, acho que isso eu gostaria de deixar muito claro. A gente vai trabalhar incansavelmente para isso. E o nosso trabalho, ele tanto vai ser dentro da universidade, como a professora Miriam muito bem falou, com relação à otimização dos recursos, né? E ver essa questão de trazer essa equidade para dentro das discussões da universidade, da tomada de decisões, e também para fora, né? Tanto eu quanto a Miriam, a gente vai atrás de recurso também, porque é isso que os gestores da universidade precisam também fazer e trabalhar nesse sentido, né? Atrás de parlamentares, né? Para justamente que eles possam olhar para a situação das universidades de uma forma geral, a própria Andifes, né? Levar essas discussões para a Andifes e levar essas discussões para o público de uma forma geral, porque a universidade, ela não tem um dono, a universidade ela é um bem público, a universidade é nossa, então é nosso, vamos dizer assim, é nosso dever enquanto futuras gestoras aí defender para que ela siga no seu pleno funcionamento. Bem, dando seguimento para a nossa terceira questão sobre a administração dos campi. Né?
Nós sabemos que alguns campi têm mais foco administrativo do que outros. Tendo isto em vista, quais serão as novas medidas aplicadas para a infraestrutura dos campi já existentes? 10 minutos, podem ficar à vontade. Obrigada pela pergunta. Em relação à administração dos camping, também eu vou voltar a frisar aqui, né? A gente quer sim fazer aí uma gestão participativa. E dentro dessa gestão participativa, de poder ver, né, as necessidades, as prioridades que precisam ser sanadas no aqui e agora, no curto prazo, e fazer um planejamento estratégico daquilo que a gente precisa prospectar a médio e longo prazo. Né? O que eu estou dizendo com isso? Historicamente, a nossa universidade, do nosso ponto de vista, a gente não teve uma gestão que pensasse o futuro dessa universidade. Nós já tivemos um período, né, de muitos recursos, um período com muitas possibilidades aí de ampliação e qualificação da nossa universidade. A ampliação, ela foi feita em número de estudantes, né, em número de docentes, não foi planejado a questão, né, do número de técnicos, por exemplo, e também não teve um planejamento em relação à infraestrutura. Então, a universidade cresceu em número de pessoas, a comunidade acadêmica cresceu, os seus espaços físicos não foram planejados para esse crescimento. Tanto é que uma das maiores dificuldades hoje da Universidade Federal de Pelotas trata-se do espaço físico. Né? Na nossa caminhada aí virtual, várias unidades, fica muito explícito isso, que cada unidade tem as suas demandas de infraestrutura, tem as suas dificuldades de infraestrutura. Então, nós temos aí um conjunto de prédios antigos, muitos prédios que foram comprados, alguns são tombados, outros não têm uma possibilidade de uma reforma pequena, e muitas vezes uma reforma que vai necessitar de recursos, inclusive que poderia ser feito um prédio novo. O que eu estou dizendo com isso, né? Infelizmente, as gestões anteriores não pensaram a partir de um planejamento estratégico a longo e médio prazo. Cada gestão pensa apenas nos seus 4 anos. E não faz uma prospecção para o futuro, né? Não fizeram uma prospecção para o futuro da nossa universidade. O que eu estou querendo dizer? Que nós vamos fazer um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, podendo sim atacar aquelas necessidades que são imediatas para o funcionamento das unidades, dos cursos, das faculdades, enfim, e aquilo que precisa ser planejado, que precisa ser buscado recursos para uma qualidade da unidade, né, do setor, enfim, do camping propriamente dito. Então, acho que esse é um ponto fundamental que está no nosso programa, que é uma concepção que a gente vem trazendo de uma forma muito, muito explícita, né, do que a gente pensa da universidade, e tendo assim a firmeza de poder dizer que muitas coisas que vamos planejar a longo prazo, nós vamos sim viabilizar, mas não necessariamente a gente vai ver o seu fim, né, a sua construção finalizada, porque tem questões que a gente vai precisar de muito mais do que 4 anos para concluir. Um exemplo disso, né, que a gente pode dizer, é a própria viabilização do projeto da casa de estudantes. Né? Nós queremos viabilizar esse projeto. Nós queremos que esse projeto saia do papel. Para que ele saia do papel, nós temos aí 2 movimentos que nós precisamos fazer. Um, a captação de recursos para isso, para iniciar, para tirar isso do papel. E, obviamente, que isso prospectado, em que tempo, em que período isso é possível de ser feito.
E, obviamente, que isso vai se dar no conjunto da universidade, porque os nossos problemas são muitos. Então, por exemplo, hoje nós temos um novo RU, mas esse novo RU, os seus banheiros, não têm acessibilidade. Então, isso não é planejar uma infraestrutura 5 minutos, para o professor. futuro. Isso é planejar uma infraestrutura para responder, né, algumas necessidades do aqui e agora. Mas, por exemplo, um RU cujos banheiros não têm acessibilidade para cadeirante, do nosso ponto de vista, é um equívoco. E quando, num determinado projeto que tem um valor, né, tem um custo, e quando tu reduz esse valor, isso implica de que tu está tirando alguma coisa do projeto inicial. E, possivelmente, né, em relação ao RU, o que foi tirado? Uma das coisas foi a acessibilidade. E para nós não é mais possível pensar uma infraestrutura, uma construções ou reformas sem pensar acessibilidade, sem pensar o meio ambiente. Então, a infraestrutura da nossa universidade, ela precisa ser pensada mediante um grande planejamento estratégico que a nossa gestão vai iniciar e que possivelmente, né, quem virá depois de nós também precisará dar continuidade. Isso é pensar o futuro da nossa universidade. Infelizmente, né, as gestões anteriores não conseguiram fazer isso, porque ficam muito preocupadas com necessidades imediatas. Então, por exemplo, nós temos vários ônibus que foram comprados sem acessibilidade, né, que os estudantes cadeirantes não podem utilizar, porque os ônibus não têm acessibilidade. Então, percebam, não é possível a gente pensar a gestão pública sem o compromisso de garantia de que todas as pessoas possam fazer o usufruto desse bem público. Porque essa universidade, ela é pública, portanto, ela é do povo, ela é da população. E ela precisa ser construída, do nosso ponto de vista, nessa perspectiva, inclusive quando a gente olha para a sua infraestrutura. Michele? Seguindo na fala da professora Miriam, gostaria de colocar também, né? A gente tem conversado com vários colegas aí, estudantes, e tem nos falado, inclusive nos falaram da própria questão da qualidade ou da falta de qualidade da água do campus do Capão do Leão, por exemplo, né? Então, quer dizer, são fatos históricos que correm aí há longos anos, digamos assim, e que a gente, de alguma forma, precisa, nesse planejamento, ser uma das nossas medidas principais de trabalho, né? De ação, por exemplo. Então, tem ações que elas são prioritárias, né? Que elas devem ser priorizadas já nesse início do planejamento estratégico como atividade de compromisso nosso enquanto gestão participativa com a comunidade universitária, né? Não é possível que, por exemplo, a gente tenha que ter cursos que estão tão mal acomodados, que estão colocados numa sala ou tendo que precisar ocupar outras salas de outros cursos, porque a gente a gente ainda tem uma dificuldade com o espaço, ou com organização ou reorganização desse espaço. Então, tem coisas que efetivamente a gente precisa mexer, que são de planejamento, né? Que esse planejamento vai interferir também na questão da infraestrutura, que são urgentes, digamos assim, do ponto de vista da nossa chapa, da UFPEL Raiz. A gente precisa de uma universidade do bem viver, como a gente tem conversado muito, como a gente tem colocado, né? Como a professora Miriam mesmo falou, a acessibilidade para nós é uma bandeira de luta. A gente vai bancar isso do início ao fim, sabe? Isso não é fácil, isso é muito difícil, porque, por exemplo, vai ter que mexer em obra que... Como? 1 minuto. Tá? Pois a gente vai ter que fazer, vamos dizer assim, articulações e organizações em muitas das estruturas da Universidade Federal de Pelotas, né? E isso interfere com muitas pessoas, interfere também em conversar, em discutir e tomar a decisão adequada e acertada com a comunidade. Mas isso aí é colocar no papel as prioridades e começar a resolver, começar a trabalhar. Obrigada. Agora,
referente às políticas de diversidade social. Além dos programas de assistente estudantil já existentes, quais serão as novas medidas tomadas acerca deste assunto? Fiquem à vontade. A gente tem uma preocupação, isso desde o tempo. Espera aí só um pouquinho, Miriam, se tu puder. Deu, aqui. Desculpa. A gente tem uma preocupação que essa diversidade ela seja respeitada dentro da universidade. Eu acho que esse é um dos grandes princípios, né? O respeito entre as pessoas e essa relação, mais uma vez eu falar, do bem viver. Isso é essencial para a gente quando a gente pensa em diversidade. A gente também pensa na questão da acessibilidade, a gente precisa ampliar, por exemplo, vagas para pessoas surdas, pessoas com deficiência. Nem que para isso a gente, vamos dizer assim, possa conversar com a comunidade, discutir a questão da autonomia universitária, para inclusive verificar a possibilidade de processos seletivos especiais para ingresso, né? Hoje, pelo que a gente sabe, o quantitativo de pessoas surdas, por exemplo, até pelo que o professor Fabiano nos disse, é um número muito pequeno, muito restrito dentro dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação. A gente precisa ampliar isso, sabe? Conhecendo e convivendo com a comunidade surda já há algum tempo, a gente sabe que é uma população mais de 1.000 pessoas, né, na cidade. De que forma que essas pessoas estão... Como assim que só 5, 10, 15 pessoas acessam a universidade? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ampliar, a gente precisa trazer para a mesa de discussões, discutir com a comunidade e fazer acontecer. Então, isso já seria vamos dizer assim, um dos grandes frentes de trabalho da chapa da UFPEL Raiz, né? Outra questão também, a questão de trazer e aproximar, vamos dizer assim, a ampliação, né, de vagas de estudantes indígenas e quilombolas, né? Manter essa permanência, né? É essencial que a gente possa ter essa aproximação com os povos tradicionais, então isso é uma coisa que a gente também pretende, dentro da medida do possível, ampliar, né? Conversando e discutindo com a própria comunidade, né? A questão das bolsas, né? As bolsas institucionais, a gente precisa verificar essas bolsas, verificar esse quantitativo, verificar a forma como estão sendo distribuídas, verificar a equidade de distribuição dessas bolsas, porque isso garante, a gente sabe que sim, isso garante a permanência, ainda mais em cursos, por exemplo, que às vezes são integral, manhã e tarde, né? Que as pessoas às vezes não têm como trabalhar. Então, a gente precisa garantir que o nosso estudante, quando ele venha para a universidade, falando no caso da política estudantil, né, que ele se sinta à vontade e tranquilo para poder estudar e desenvolver ali seu curso, né, que não tenha que se preocupar com alimento, com coisas que são básicas, essenciais, que a universidade precisa garantir, né, que de certa forma vem garantindo, mas que a gente precisa ampliar, né, e garantir para que não falte. Então, nessa questão aí da política estudantil, a gente também vai trabalhar com as questões relacionadas vamos dizer assim, às várias demandas que a gente tem de estudantes que nos relataram, isso eu posso dizer para vocês até da minha experiência enquanto coordenadora de colegiado e também em conversa com outros companheiros, outras companheiras também, de problemas associados vamos dizer assim, a sofrimento psíquico, sabe? Qual é qual é a ajuda que, não digo ajuda do ponto de vista assistencialista, mas qual o cuidado que a gente está oferecendo para essas pessoas, né? Tem gente que muitas vezes está fazendo trancamento da disciplina, trancamento do curso, né? Às vezes evadindo do curso, porque não consegue ou acessar um serviço para fazer tratamento, ou pior, não consegue comprar o remédio para poder fazer o seu tratamento, em alguns casos, como a gente já ouviu falar também. Sabe? E aí, com isso, não consegue estudar, então a gente precisa olhar para essas demandas, né? Elas são singulares, elas existem, e a gente está comprometido em poder contribuir para corrigir, né? Vamos dizer assim, essa exclusão que de alguma forma acontece, porque isso quando a gente deixa um de fora, a gente está sendo excludente. Então, é nesse sentido que a gente precisa se preocupar com a política de ações estudantis, né? Inclusive, a nossa pró-reitoria, a gente vai transformar ela numa pró-reitoria de acesso, a pró-reitoria, né? A pró-reitoria, a gente vai transformar ela Desculpa, me embolei, pessoal.
mas uma pró-reitoria de acesso e de permanência para o estudante, tá? De acesso e de permanência. E aí tem muito bem controlado, né, essa questão das evasões, das matrículas, das reprovações, porque a gente precisa verificar o que está acontecendo dentro da universidade e por que muitos dos nossos estudantes acabam evadindo do curso ali em primeiro, segundo e terceiro semestre, muitas vezes. Então, isso é para ontem, tá? Isso é uma questão pedagógica que a gente também, aí, enquanto futuras gestoras, a gente vai ter que tentar, né, encaminhar para resolver e a gente vai resolver. Deixo para a Miriam também seguir na fala. Isso, e aí eu quero trazer aqui algumas questões em relação às políticas de ações afirmativas, né? 5 minutos, tá, professor? Não são políticas de diversidade, são políticas de ações afirmativas. E as políticas de ações afirmativas, hoje, elas contemplam 50% dos estudantes que entram para a universidade. Então, 50% dos candidatos que depois se tornam estudantes da sua universidade utilizam das políticas de ações afirmativas para o acesso. Mas isso não é suficiente, né? E a Michelle já disse muito bem na fala dela. Uma coisa é o acesso, outra coisa é permanecer na universidade. Então, precisamos fortalecer as políticas de permanência na universidade. E mais, as políticas de ações afirmativas, elas precisam produzir transformações de ordem cultural, pedagógica, cognitiva, na perspectiva de subtrair do imaginário coletivo a ideia de supremacia ou de subordinação de um grupo em relação a outro grupo. E isso está posto para todos os grupos, né, sociais, minoritários, historicamente excluídos, que entram na universidade a partir das políticas de ações afirmativas. Então, estudantes, sim, 50% de escolas públicas, e aí a gente vai vendo, então, a reserva de vagas para grupos diferenciados, né? Pessoas que se autodeclaram negras, indígenas, com deficiência, e assim por diante. E aí tu vai ter aí uma variedade de possibilidades de entrada na universidade. Mas aí como é que tu permanece quando a gente vivenciou nessa última gestão uma redução significativa no número de bolsas, por exemplo, que é o que vai garantir, muitas vezes, a permanência desses estudantes na universidade. Então, do nosso ponto de vista, a última gestão ela só enxergava a primeira etapa da implementação das políticas de ações afirmativas, que é o acesso. E, mesmo assim, algumas vagas não são preenchidas e vão para ampla concorrência. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que essas vagas sejam preenchidas. E como é que tu garante isso? Num contato direto com a comunidade externa, com os jovens, as jovens que estão no ensino médio e que vão entrar, né, e que pretendem entrar, quer dizer, que serão os nossos futuros estudantes dessa universidade. Então, para isso, a efetiva implementação das ações afirmativas na universidade, além de garantir o acesso à permanência, é fundamental acolher e incluir esses estudantes que chegam na universidade com outras experiências, com outros valores, com outros conhecimentos, com outras perspectivas teóricas, inclusive, e que muitas vezes as universidades não estão preparadas, e a nossa universidade não se preparou para isso. Então, a gente abriu a possibilidade, né, de entrada de 50% de vagas de estudantes de escola pública, e que dentro, né, dessas vagas de estudantes de escola pública, a gente vai ter aí diferentes tipos de estudantes de vagas a partir de um histórico de vulnerabilização, e a universidade não se preparou para acolher esses estudantes, para se transformar junto, né, dessa realidade, dessa universidade que muda a sua cara.
que muda o seu perfil da sua estudantada. Então, a gente quer redimensionar, por exemplo, o NUAD, o NA e o NUGEM, no que tange à interlocução entre eles, ao papel que cada um precisa no que se refere ao conjunto da universidade, né, o papel que precisa ter para dialogar com o conjunto da universidade. A gente quer criar aí fórum de discussão para repensar e reestruturar os editais, que são muito burocráticos na entrada dos estudantes. Então, a gente precisa desburocratizar os procedimentos de ingresso e de solicitação de auxílios, que é uma queixa muito grande dos estudantes, que ficam esperando 6 meses para conseguir um auxílio estudantil. A gente precisa criar um programa de fomento e divulgação das políticas de acesso e permanência, que era o que eu falava antes. Então, a universidade precisa divulgar as suas vagas nos seus diferentes cursos para que os estudantes, os jovens do ensino médio, queiram estar aqui dentro, né, desejem estar aqui dentro. A gente quer criar aí um dispositivo de monitoramento e avaliação das políticas de acesso e permanência, porque não é possível, né, a gente apenas abrir as vagas e não monitorar e não avaliar o processo de implementação da política. Nós também queremos criar um fórum de discussão permanente para debater os currículos dos cursos de graduação, e aí garantindo o estudo da história, cultura afro-brasileira, indígena, discutindo raça, racismo, branquitude, porque precisamos, sim, desconstruir esse imaginário, como eu falei anteriormente, de superioridade e inferioridade de grupos dentro da nossa universidade e na nossa sociedade. Criar um programa de educação permanente para docentes e servidores técnicos no que se refere às relações raciais, de gênero, sexualidade, inclusão, capacitismo. Não é mais possível que os nossos docentes e técnicos não saibam como lidar, como se relacionar com esse novo perfil de estudantes que constitui a nossa universidade. Dando seguimento, então, para a última pergunta, que se refere à ponte entre a universidade e a comunidade. Nós somos uma universidade que tenta estar em contato com a comunidade ao nosso redor. Tendo isto em vista, quais serão os programas que irão auxiliar justamente nessa comunicação entre a comunidade e a universidade? Podem ficar à vontade. Para nós, né, a relação com a cidade e com a comunidade externa, né, as comunidades periféricas, sobretudo, é fundamental. Entendemos que a universidade ela precisa exercer o seu papel, o seu compromisso social com o local onde ela está inserida, né? Então, isso para nós é algo fundamental. Quando a gente olha para a UFPEL no contexto, né, dessa cidade, nós não temos dúvidas da importância da universidade para a transformação dessa sociedade e do seu entorno, né, da sua região. E aí, a Chapa 4, UFPEL Raiz, ela traz como linha de ação, como ideia transformadora para a cidade, a possibilidade de alteração com radicalidade no modo de compreender esse papel da universidade no que se refere ao desenvolvimento social e cultural, por exemplo. E aí, a relação entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental, tem um papel fundamental. E isso é pensar a cidade em relação aos seus bairros, é pensar a cidade em relação às suas vilas, aos seus distritos rurais, é pensar a universidade em relação ao povo que constitui essa cidade, mas enquanto sujeito de mudança de alguns padrões aí de relações e desenvolvimento que são estabelecidos por um grupo e são impostos por um grupo, né?
que a gente poderia chamar, né, de uma elite, de uma pequena elite. Então, entendemos que a universidade ela tem um papel a ser assumido que está nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e que é estar junto às comunidades para construir possibilidades do bem viver, como a Michelle estava falando anteriormente. Possibilidades de formação, possibilidades de produção de vida, de produção de negócios, seja no meio urbano ou rural, mas com base o quê? Familiar e comunitária. Com isso, eu não estou dizendo que a universidade hoje não tem projetos maravilhosos e importantíssimos. Tem. O que eu estou dizendo é que nós precisamos estar muito mais próximo das comunidades periféricas do que hoje nós estamos. Que nós precisamos fomentar o desenvolvimento da cidade com base nas relações, né, comunitárias do que a gente tem hoje, né? Então, nós precisamos, sim, articular, propor políticas, por exemplo, de incentivo à economia solidária, ao cooperativismo, e nós temos uma incubadora na UFPEL. Então, como é que a gente constrói, propõe políticas para o incentivo, para que grupos familiares, comunitários, possam aí se desenvolver, crescer, né? Então, a gente tem dito que os pequenos precisam crescer. E a universidade pode ter um papel fundamental nesse sentido. Também entendemos que Pelotas precisa também ser valorizada a partir de dois elementos que, do nosso ponto de vista, são fundamentais, que é a possibilidade do turismo e da cultura, né? Então, essencialmente a cultura negra, mas não só. E a gente entende que essa cadeia, então, do turismo e da cultura pode ser potencializada por meio dos nossos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. O que eu estou dizendo com isso, né? Que a universidade ela tem um papel importante para esse desenvolvimento da cidade, no que se refere ao desenvolvimento cultural, ao desenvolvimento social e também ao desenvolvimento econômico, mas não pensando a economia desde esse lugar que pensa a economia em si, mas a economia que está ligada a todo esse processo, né, de desenvolvimento das comunidades, das pessoas, desenvolvimento social, como eu disse anteriormente. Então, e para isso, a gente também entende que a universidade ela precisa estar cada vez mais próxima do setor público, valorizando a coisa pública, aquilo que é público, fortalecendo essa relação com a comunidade a partir dos espaços públicos. Então, queremos sim estimular e apoiar projetos e programas que colaborem, por exemplo, com o impacto da pandemia e do pós-pandemia. E isso precisa estar articulado com a coisa pública, né? Com os dispositivos do SUS, da rede pública de educação, da assistência social. Enfim, entendemos que esse é um papel importante da universidade. Entendemos também que na relação, né, com a comunidade, a gente precisa abrir a universidade para a comunidade externa poder transitar pelos espaços universitários. Então, nós vamos abrir, por exemplo, as nossas bibliotecas à população. Hoje, não existe motivo nenhum para que a comunidade externa não tenha acesso, por exemplo, ao nosso acervo virtual. E, com algumas medidas, a gente quer possibilitar o acesso ao acervo físico para a comunidade externa. Várias universidades do nosso estado, inclusive privadas, a população externa acessa o seu acervo. E na nossa universidade, isso não está colocado. Nós precisamos estimular projetos de ensino e extensão comprometidos ou em parceria com os movimentos sociais. Por quê?
entendemos que o cenário que se avizinha, o cenário que já estamos vivenciando, inclusive, requer que a população tenha, na universidade, sim, um espaço potente seu de transformação de vidas. E que a defesa da autonomia, a defesa da universidade pública e gratuita, ela precisa acontecer também na relação com a comunidade externa. Né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui vivenciando um pleito a partir de uma consulta informal à comunidade acadêmica, mas logo em seguida a nossa luta vai ser garantir que o reitor ou a reitora eleita seja empossado. E aí a força da sociedade, a força da comunidade é fundamental. Então, resumindo assim, né? Entendemos que esses laços, essas relações com a comunidade externa precisa ser cada vez mais fortalecida e fundamentalmente junto às comunidades periféricas. Por quê? Porque precisamos, além de um processo de, de transformação social, além de ter uma universidade socialmente referenciada, a população precisa se sentir pertencente a esse espaço, inclusive defender esse espaço quando ele estiver ameaçado pelas forças aí dessa macropolítica. Michele. A universidade ela precisa se estabelecer enquanto uma instituição, vamos dizer assim, de ensino, pesquisa e extensão que olhe, que converse, que comunique com a sua comunidade, né? Acho que é isso que a UFPEL Raiz vem trazendo e vem pondo a discutir. A UFPEL Raiz, ela nasce, ela surge, ela urge, né, da relação entre a comunidade universitária, os movimentos sociais e a comunidade externa. Então, é claro que a gente, nesse contexto, desculpa, a gente vai estar comprometidos, né, comprometidos com o desenvolvimento local, regional, vamos dizer assim, dessa comunidade, né? Inclusive, proporcionando, facilitando projetos ou viabilizando projetos que possam fortalecer a própria agricultura familiar, né? Para nós, hoje a gente tem faculdades aí, vamos dizer, cursos, né, excelentes dentro da universidade que podem contribuir e contribuem, a gente já sabe que contribuem muito, muito, muito para o fortalecimento da comunidade. E a gente gostaria de poder ampliar isso, né? Então, é claro que ampliando o potencial dos cursos para a comunidade, a gente também amplia o potencial de crescimento da própria universidade, né? Uma universidade que efetivamente vai estar comprometida com o seu social, com o seu redor, né? Não com muros ou com atravessamentos sociais que possam vir a acontecer. Nós chegamos no terceiro momento do nosso programa e aqui eu deixo 5 minutos livres para vocês falarem à vontade com o público. Quando faltar 1 minuto, eu aviso vocês. Fiquem à vontade. Então, queria agradecer, né, iniciar agradecendo essa possibilidade desse encontro, dessa conversa a partir das questões organizadas pelo programa Filosofia Sem Fronteira, dizer, né, reafirmar novamente a Chapa 4, UFPEL Raiz, ela foi construída, está sendo construída pela base, pela raiz, ou seja, por servidores docentes, servidores técnicos, estudantes e comunidade externa e movimentos sociais, na perspectiva de construir um projeto político de universidade que dialogue com a população, que dialogue com o povo, que seja de fato socialmente referenciada, que esteja comprometida com as necessidades da população, da região e dessa cidade. Quero também dizer do nosso compromisso com a qualidade do ensino de graduação, fundamentalmente. Nós precisamos, sim, equalizar a relação entre graduação e pós-graduação, no sentido de que um fomente o outro, porque a universidade ela tem sentido a partir do seu ensino de graduação, e é do ensino de graduação
que se desdobra todas as outras possibilidades, a extensão, a pesquisa e a própria pós-graduação. Então, entendemos que essa relação ela precisa se estabelecer de uma forma muito mais intrínseca do que hoje está colocada em nossa universidade. Dizer que a Chapa 4, o FPEL Raiz, está aberta a contribuições, a discussões, e aqueles e aquelas que se sentiram tocados, tocadas, que identificaram pontos ou que vão ao encontro daquilo que pensam enquanto universidade, que venham ao nosso encontro, que busque, né, saber do nosso programa nas nossas redes sociais e que converse com cada uma e cada um de nós no sentido de se juntar a essa luta para que possamos aí eleger Chapa 4, UFPEL Raiz, para a reitoria da UFPEL. Muito obrigada. Vou passar para a companheira Michele. Falar justamente da raiz que nasce a UFPEL Raiz, que é uma raiz que nasce com as pessoas, né, que pensa em trabalhar com essas pessoas, que pensa em também constituir processos participativos, né? Temos alguns diferenciais que nos colocam nessa linha de frente. Estamos preocupados efetivamente com o acolhimento, com o bem viver dentro dessa universidade, né? Com as próprias questões relacionadas à acessibilidade e inclusão. Temos vários assim, pontos a discutir que elencamos dentro da nossa proposta, que está disponível dentro da nossa página no Facebook, né? Chapa 4, FPEL Raiz. Gostaríamos que pudesse, assim, as pessoas pudessem, de toda forma, né, acessar, ler o projeto, observar se identifica com as propostas, que fiquem abertas para mandar sugestões, para enviar sugestões, né? É um projeto que a gente finalizou para entregar, vamos dizer, para a comissão eleitoral fazer inscrição, mas a gente tem conosco, na raiz também, a possibilidade que esse projeto ele é um projeto que se mantém em permanente construção. Né? Por quê? Porque ele está aberto, efetivamente aberto a sugestões, né? E a propostas que venham a somar com o que a gente acredita, né? Sobre a Universidade Federal de Pelotas, sobre o potencial dessa universidade para dentro, né, quando a gente olha para dentro dela enquanto universidade e tudo que ela pode projetar e tudo que ela tem de potência, e quando a gente olha para ela nessa relação com a comunidade. Então, é essencial que as pessoas leiam, que se aproximem, que possam tentar participar, acompanhar os debates, né, assistir às falas, né, da UFPEL Raiz. Entre em contato comigo, com a professora Miriam, né? Somos pessoas abertas, eu acho que todo mundo que nos conhece sabe disso, temos uma história de vida para contar, somos filhos de pessoas trabalhadoras e trabalhadores, né? Isso também é importante dizer nesse sentido que a gente não tem reservas de heranças, de nomes de famílias tradicionais, porque isso, infelizmente, nessa cidade ainda conta muito, né, para algumas pessoas, para alguns grupos. Então, é justamente com esse rompimento do que engessa a universidade que a gente se propõe, né, a se levantar e trabalhar. Então, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar podendo representar enquanto candidata a vice-reitora e ao lado da professora Miriam Alves, enquanto candidata a reitora, ao UFPEL Raiz, agradecer a todas as pessoas que já estão conosco na militância e na defesa desse projeto lindo que a gente está construindo para a Universidade Federal de Pelotas, né? Um projeto que a gente sabe que está sendo construído a várias mãos e as mãos da base, né? A gente não foi em nenhum, vamos dizer assim, lideranças de pessoas que muitas vezes se têm por donos de espaços, né, ou donos de locais dentro da universidade. A gente foi pela base, a gente foi pela raiz. Então, era isso que eu gostaria de deixar claro, né, que a gente pretende construir junto com todos vocês, que a comunidade possa nos ouvir, que se representada pela nossa chapa, né, possa, então, estar efetivando seu apoio, né, e participando ali da consulta na comunidade. Muito obrigada pela atenção de todos e todas, né? Vamos juntos, fortes e fortes aí, em defesa da universidade pública, em defesa do bem público, né?
em defesa das boas relações entre as pessoas, de relações equânimes e da justiça social. Muito obrigada. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.